Vamos lá, enquanto as competições não voltam, o mercado da bola segue agitado no futebol brasileiro. O Flamengo negocia a contratação do atacante Juninho, esse aí de 28 anos, que atua no Karabag do Azerbaijão. O jogador custaria aproximadamente 5 milhões de euros e conta com o aval de Filipe Luiz. Pois é, trata-se de um jogador pouco conhecido aqui no Brasil, com passagens pelo Atlético Paranaense, pelo Brasil de Pelotas, pelo Vila Nova, Figueirense, mas com bons números nessa temporada. São 11 gols em 25 partidas. Renato Maurício Prado e Mili Lacombe comigo para essa quarta-feira. E aí, eu quero perguntar para vocês, começo contigo, Renato. Aliás, feliz ano novo, primeira vez que a gente se fala aqui em 2025. Te pergunto se você já viu o Juninho jogar em algum momento. Será que é um bom reforço aí para o Flamengo, meu amigo? Olha, boa tarde, Diego, boa noite. Feliz ano novo para você também. De fato, é a primeira vez que nós falamos. Com a Mili também. Feliz ano novo para a Mili também. Olha, eu não vou ser cretino de dizer que vi quando não vi. É um jogador que eu comecei a ver agora em DVD, os melhores momentos, lá no país dele, que é até difícil de falar o nome do país dele. No Azerbaijão. Azerbaijão. Não, o que é difícil é falar é o clube dele. Azerbaijão é fácil. O difícil é falar o nome do clube dele. Eu falei aqui, eu não sei se eu acertei, mas eu falei aqui, fiz cara de convicto, espero que tenha acertado, viu, Renato? O negócio é fazer cara de quem sabe o que tá falando, que aí a gente passa... Eu estou contigo, eu apoio a sua pronúncia. Olha aqui, o Juninho, pelo que está vendo, é um bom jogador. E o Filipe Luiz, para mim, é um excelente cara para dizer se é bom ou não. E ele disse que é bom. Se ele disse que é bom, eu acredito nele. O Zé Boto, que estava trabalhando lá na Ucrânia, né? Ele já estava de olho nesse jogador há algum tempo. Ele já pensava em trazer esse jogador para os clubes que ele já esteve trabalhando mais de uma vez. Então, eu acredito que sim, que seja uma boa solução. Vamos esperar agora. Não está fechado ainda, né? O tal do Karabakh ainda está querendo mais dinheiro. O Flamengo parece que ofereceu 4 milhões de euros, que foi o que o Sevilha tinha se disposto a pagar por ele. Aí o Flamengo ofereceu os mesmos 4, agora o Karabakh já quer 5, porque o Sevilha saiu da disputa, mas o jogador ainda é do tal do Karabakh e o cara quer ganhar dinheiro. Percebeu o interesse do Flamengo, está querendo ganhar mais uma graninha. Eu acho que o negócio vai sair, mas ainda não está fechado, não. Eu botaria mais aí uns 2 ou 3 dias para resolver. O que eu acho que está praticamente fechado é a venda do Fabrício Bruno para o Cruzeiro. Esse sim deve acontecer. Ele se representou hoje lá de cara feia, cara fechada, porque já queria ter ido para o Cruzeiro, mas parece que a negociação com ele vai sair sim. Ô Mili, e o Juninho chegaria a preocupar a vaga deixada pelo Gabigol, né, no elenco do Flamengo, só que se trata de um jogador menos badalado, com menos daquele, né, o Gabigol trazia com ele um holofote enorme. Isso pode ser bom? Será que frustra a torcida do Flamengo? Porque o Gabigol, por mais que tenha todas as polêmicas, até teve aquela questão do desempenho final, né, é um jogador que empolgava. O que você acha, Mili? Boa noite. Boa noite, Diego, querido. Renato, também estou dando feliz ano novo para o Renato, que é o primeiro encontro em 2025. Então, eu acho o seguinte, em tese, em teoria, ele ocupa, sim, o lugar do Gabigol, mas do velho Gabigol, porque o novo Gabigol, desde que ficou com a camisa 10, estava sem lugar no campo. Ele não sabia onde jogar. Então, de fato, ele vai para o lugar do Pedro, né, que deve ser o titular quando voltar. Eu acho curioso quando vão falar, né, do jogador no campeonato do Azerbaijão, gente. Assim, sei lá se tem uma liga asiática lá naquele lugar em que ele joga, não sei. É uma liga entre Europa e Ásia, não sei. Eu nem direito onde fica o Azerbaijão. Mas o fato é que falam dos números. Ah, tantas partidas e tantos gols. Mas no Azerbaijão. No Azerbaijão, não sei se nós não faríamos gol no Azerbaijão. Eu imagino que o scouting desse jogador, o Flamengo está olhando outras coisas nesse jogador, né? Porque para o Filipe Luiz e para o Boto, o Boto deve ter visto, ele teve uma passagem por Portugal ainda jovem, né? Isso, Talvez o Boto isso. tenha visto ele jogando lá. Então, esse scouting deve vir de um outro lugar que não sejam só esses números, porque assim, esses números não me dizem nada no Azerbaijão. Mas, para responder a sua pergunta de uma maneira mais direta, Diego, eu acho que é uma outra coisa, né? Chega sem essa imagem do craque, com a história do Gabigol. Eu acho que a torcida vai saber colocar ele num outro lugar.
e aí começar um relacionamento, sem saber direito o que esperar de um jogador que a gente não conhece, eu também não sabia como era o futebol dele, fiz pesquisas hoje para poder falar alguma coisa aqui, e a gente vai ter que se familiarizar com ele a partir do momento que ele chegar, né? É verdade. Ô, Renato, Agora, Sarza, diga. só uma coisinha, Diga. só uma coisinha. Ele vai ter uma sombra infernal, porque o Gabigol não foi para o exterior, o Gabigol foi para o Cruzeiro. Então imagina se esse rapaz começa a ter algumas dificuldades no início de fazer gol, e o Gabriel começa a fazer gol no Cruzeiro. Ah, meu amigo, aí a cobrança vai ser imediata, né? É claro que pode acontecer o contrário também. Ele começar logo fazendo gol e o Gabriel continuar naquela fase horrorosa que teve no Flamengo, agora no Cruzeiro. Mas eu diria que o balizamento desse Juninho vai ser o comparativo entre o rendimento dele e do Gabigol. Um no Flamengo, outro no Cruzeiro. Deixa eu fazer uma pergunta, Renato. Quantas peças você acha que faltam agora para o Flamengo, digamos assim, dar aquele pontapé com bom encaminhamento, né, na temporada de 2025? Tem essa possível contratação ainda não fechada? Quantas você acha que o Flamengo vai precisar? Olha, com a venda do Fabrício Bruno, eu acho que mais duas. Porque vai precisar de um volante, de um bom volante, porque o Éric Pulgar já deu sinais claros de que não vai renovar o seu contrato, ou seja, vai ficar só esse ano e vai embora. O contrato dele acaba, ele não quer renovar. E a venda do Fabrício Bruno obriga o Flamengo a ir buscar um outro zagueiro. Já está se falando aí no mercado na possibilidade do Flamengo contratar o Vitão do Internacional. Por quê? Porque o Internacional deve uma grana ao Flamengo. O Internacional estava fazendo um negócio da China, né? Ou, eu diria, de outra coisa, né? Um negócio de... Bom, deixa para lá. Imagina, o cara tinha ficado um ano com o Thiago Maia, não tinha pago um tostão, estava vendendo o Thiago Maia por 1,5 milhão de euros, passando a dívida dele, do Flamengo, para o Santos. Ou seja, ele não pagou nada, utilizou o jogador em um ano e queria ganhar 1,5 milhão. O Santos acabou não topando, e aí parece que o Flamengo e o Internacional estão tentando se acertar para que essa dívida do Thiago Maia, de alguma maneira, seja paga na contratação de um jogador do Flamengo, pelo Vitão. Pode ser até que o Flamengo tope pagar mais pelo Vitão do que valia o Thiago Maia, mas enfim. Estão conversando por causa da saída do Fabrício Bruno. Mas, em princípio, o Zé Boto, hoje deu uma longa entrevista lá no Ninho do Urubu, dizendo que são pouquíssimos reforços, porque o elenco já é excelente. É a opinião que ele divide com o Filipe Luís. Então, eu acho que vai ser realmente o atacante, provavelmente esse Juninho, e um volante, que eu não sei bem quem é. E mais um zagueiro para compor, porque a zaga do Flamengo titular é muito boa, que é o Léo Ortiz e o Léo Pereira.